Então, no vídeo de hoje eu quero continuar tratando sobre definição do que seja atividade ou então definição de atividades. De acordo com o tópico 1.6, atividade econômica e unidades estatísticas, de um documento que é público, você pode pesquisar no Google inclusive, um documento publicado pelo IBGE, produzido inclusive pelo IBGE, sobre a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E este documento é bastante extenso, nós temos capítulo 1, 2, 3, 4, são muitas e muitas páginas, e atualmente eu estou no capítulo 1 ainda sobre a Introdução à Classificação Nacional de Atividades Econômicas, também conhecido pela sigla CNAE versão 2.0, né? Então já tratei sobre históricos, uso da CNAE, gestão da CNAE, padronização, revisão 2007, natureza e escopo, princípios na construção da CNAE, estrutura e sistema de códigos, notas explicativas, e atualmente estou no tópico 6, por isso disse 1.6, atividades econômicas e unidades estatísticas. E este já é o vídeo parte 3 sobre a definição do que seja atividade para a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Por que estou construindo essa playlist? Porque estou tentando entender a economia brasileira, e a economia brasileira é bastante baseada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Quando você pode observar que uma nota fiscal, bom, nem toda nota fiscal tem uma CNAE, mas qualquer contador, quando vai proceder à abertura de uma empresa, ou você mesmo, se não for contador, quiser abrir uma MEI, vai descobrir que é necessário colocar na abertura da empresa uma classificação nacional de atividades econômicas, ou seja, um CNAE ou uma CNAE principal e outras secundárias. E esses números vão depois, quando o contador ou você mesmo estiver fazendo, quando a contabilidade estiver sendo feita da empresa, esses números e esta CNAE vai refletir em outros dados macroeconômicos do país, por setor inclusive. Então, por isso, achei interessante começar a entender a economia brasileira a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, continuando o vídeo de hoje, o vídeo anterior, né, sobre, como eu já disse, sobre o entendimento do que seja atividade. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui onde eu parei. Tá, então, a atividade econômica se traduz pela criação de valor adicionado. Então, basicamente, isso que significa a atividade econômica para o IBGE. Ou seja, mediante a produção de bens e serviços com a utilização de trabalho de capital e de insumos, matérias-primas. Define-se, portanto, a atividade principal de uma unidade estatística como seu principal processo de produção, o que mais contribui para a geração do valor adicionado. Tá. Então, vamos continuar. Para finalizar o vídeo de hoje, são apenas 3 parágrafos. Como regra, uma atividade deve ser considerada auxiliar, porque existe o quê? A atividade econômica principal. O conceito mesmo de atividade econômica, daí existe a principal, a secundária e a auxiliar. Então, hoje nós vamos finalizar com a auxiliar. Como regra, uma atividade deve ser considerada auxiliar se satisfazer ao conjunto das seguintes condições: servir unicamente a própria empresa ou mais unidades, no mesmo local ou em locais distintos, a produção é intencionalmente dirigida ao consumo intermediário da própria empresa e, portanto, usualmente não é contabilizada separadamente. Ser usual em unidades de produção similares, produzir serviços ou excepcionalmente bens que não entram na composição do produto final da unidade, da unidade como pequenas ferramentas. Destina-se inteiramente ao consumo intermediário de unidades a que serve, o que significa que não gera formação de capital. Dentro desses critérios, eu estou lendo mesmo esse arquivo, você pode conseguir na internet, tá vendo? Coloca assim no Google, CNAE 2.0 IBGE PDF que vai aparecer. Dentro desses critérios, não são consideradas como atividades auxiliares a produção de produtos que são incorporados ao capital fixo da empresa, construção por conta própria ou produção de equipamentos para uso próprio, a produção de bens que se formam parte física da produção principal ou secundária, a produção de partes e peças e de embalagens, a produção que em parte significativa é vendida no mercado, mesmo se a maior parte é consumida internamente à empresa. A produção de energia, mesmo se toda ela é consumida pela própria empresa, a compra de mercadorias para revenda sem alteração de conteúdo e as atividades de pesquisa e desenvolvimento, uma vez que essas atividades não provem serviços que são consumidos no curso da produção corrente. As atividades auxiliares podem ser exercidas na mesma unidade de produção, junto com as atividades de mercado principal e secundária. Então, atividades de mercado principal e secundárias, ou em localização separada. Neste último caso, constitui uma unidade auxiliar. Os exemplos mais comuns de unidades auxiliares são sede da empresa, escritórios de contatos e vendas, unidades de transporte e armazenamento internos à empresa, unidades de treinamento e de serviços técnicos para a própria empresa. Quando exercidas no mesmo local e junto às atividades voltadas ao mercado, as atividades auxiliares não devem ser consideradas na determinação da atividade principal da unidade a que pertencem.
nas unidades locais onde são apenas exercidas atividades auxiliares, a atribuição do código CNAE obedece a uma regra específica que trata no tópico 1.8 deste mesmo PDF, né? Então, é isto. Hoje nós apenas entendemos um pouco mais dessas características das atividades auxiliares, porque existe a atividade principal, a atividade secundária e a atividade auxiliar. No próximo vídeo, então, quero tratar sobre unidades estatísticas, ainda neste tópico sobre atividade econômica e unidades estatísticas. O que mais que eu poderia falar para finalizar esse vídeo de hoje? Antes de finalizar, eu preciso mencionar que existe uma padronização, então, desta classificação. Vamos pensar aqui num exemplo de um número de KNAE, por exemplo, 23.20/6, significa fabricação de cimento, né? Mas aqui nós já estamos pegando direto a parte final, né? Deixa eu pegar um outro maior, para ficar mais claro, se eu encontrar. Por exemplo, vamos pensar num exemplo de alguém que cultive... Deixa eu procurar aqui, peraí, preciso dar uma olhada. Tá, aqui não vai dar... vou ter que ficar com o cultivo de cereais mesmo. Tá, então vamos pensar que a classificação da KNAE é assim. Então ela tem uma seção, uma divisão, um grupo e uma classe. Essa seção vai da letra A até a letra U, que varia conforme então a atividade econômica. Por exemplo, agricultura, pecuária e produção florestal começa com a letra A. Vamos pegar um exemplo de cultivo de cereais. Então a seção seria A, né? Ou seja, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Divisão 01, que significa agricultura, pecuária e serviços relacionados. Grupo 01.1, produção de lavouras temporárias. E classe 01.11/3, hífen 3, que significa cultivo de cereais. Isso aqui no caso de alguém que faz então o cultivo de cereal, por exemplo. Nós ficamos então com o número A01, 01.1, 01.11, hífen 3. Deixa eu ver se tem mais algum que vale a pena mencionar neste vídeo. Acho que não vamos ter. Então eu finalizo por aqui. No próximo vídeo, então, como já disse, unidades estatísticas. Terei que gravar pelo menos os 2 vídeos porque o assunto é extenso. Valeu!